Chegamos ao último bloco do programa dessa semana. Obrigado porque você está acompanhando sempre aí o programa Lições da Bíblia. Nessa temporada estamos estudando o livro do Apocalipse. É um livro, como eu já disse no começo, e os nossos amigos também aqui, os pastores Marcelo e Esinaldo, falaram também que a gente tem que ter cuidado na leitura, na interpretação. É um livro com muitos símbolos, com muitos significados, mas com paciência, marcando no papel direitinho. Esse símbolo significa isso, porque a Bíblia já diz, esse símbolo significa aquilo, porque a Bíblia também revela que significa aquilo. Você vai conseguindo montar um grande quebra-cabeças, não é? Um pano de fundo extraordinário para entender a vontade de Deus. Nesse momento, em que dentro do tema dessa semana estamos estudando o Satanás, o inimigo derrotado, nós vamos conversar um pouco mais sobre esta guerra intensiva que o inimigo de Deus tem procurado fazer para com o povo de Deus, especialmente com uma palavrinha que a Bíblia traz, o Apocalipse traz, o capítulo 12, fala sobre isso. Aliás, o capítulo 12, verso 17, diz aqui: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, esse pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui fala sobre um grande grupo, né? Aqueles que estão restando, que estão obedecendo. Como é que a gente pode entender o tema guerra contra o remanescente? Pastor, nós estamos aqui, acho que no último bloco do capítulo 12, né? O versículos 13 a 17, a gente percebe uma sequência. Por exemplo, ali no versículo 12, termina assim: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa exclamação ela é dada justamente após a cruz de Cristo. Cristo ganha o grande conflito ali na cruz, e agora, da cruz em diante, interessante, esse pouco tempo lhe resta, da cruz para cá já se passaram 2000 anos, não? Você percebe que o tempo é dado na perspectiva divina. Não humana, né? Não humana. Passaram 2000 anos. E a Bíblia diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Então está tudo certo. Então esse pouco tempo aqui é na perspectiva divina. Exatamente. Mas enfim, nesse pouco tempo da cruz para cá, o objetivo do inimigo agora é continuar perseguindo mais intensamente a igreja de Deus. A gente percebe isso aqui no versículo 13, versículo 13 e 14, quando fala assim, de uma forma simbólica, né? Fala assim que é dada à mulher as duas asas da grande águia para que se fuja até o deserto. A gente persegue aqui a igreja sendo perseguida na Idade Média, os cristãos ali, perseguição, né, na história cristã. Interessante, fiz uma pesquisa sobre essa aqui, as duas asas da grande águia. Interessante que esse símbolo de águia é um símbolo divino, que vem desde o Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente chega em Deuteronômio, fala assim que Deus cuidou do povo de Israel assim como uma águia que cuida do seu povo e assim por diante. Isso me faz lembrar Jesus Cristo quando fala lá diante de Jerusalém: quantas vezes quis eu ajuntar vocês assim como uma galinha junta os pintainhos debaixo de suas asas. Então aqui a gente percebe Deus providenciando um escape e um meio de fuga para a igreja durante aquele período de perseguição. Mas essa perseguição ela fica intensa agora no tempo do fim, que é o verso que o senhor leu. Irou-se o dragão contra a mulher. Ele ficou irado contra a igreja de uma forma total, mas ele foi fazer guerra mesmo contra um grupo especial. E aí tem uma expressão-chave, né? O restante da sua descendência. Então a gente percebe que é o último grupo da igreja. O Apocalipse capítulo 12 mostra uma guerra contra o inimigo desde o início. Mas aqui o restante da descendência é o último grupo de cristãos que estaria vivo por ocasião do tempo do fim. A este grupo, o inimigo iria intensificar o seu armamento e a sua artilharia. Esse grupo é chamado de remanescente. Então, o remanescente do tempo do fim encontramos aqui. Essa ira, esse ódio que Satanás tem com relação à mulher, com relação à igreja, os descendentes da mulher, ela se dá porque ele não tem mais a oportunidade de se salvar, ele está completamente perdido, está julgado, ou porque ele quer ferir a Deus nos maltratando. Eu acho que a segunda opção é a mais forte. Você tem vários motivos. Lembre-se que o diabo, o livro de Apocalipse fala que ele é um usurpador. Ele sente prazer em dominar
a vida dos outros. Ele sente prazer, infelizmente, de quando a pessoa permite até a possessão demoníaca. Ele sente um prazer enorme. Tomar todas as faculdades do corpo, da mente, que uma pessoa Aliás, a mente humana é o que ele mais cobiça, né? Exato. Tomar posse, né? Coisa que muitas vezes ele não sabe. Ele olha para você e ele imagina que você está pensando aquilo, ele quer entrar porque ele quer dominar você completamente. Aliás, Isso é um prazer que ele só tem. uma ressalva importante aqui, para os nossos amigos que estão nos assistindo. Quando você ora em silêncio, Satanás não sabe o que você está falando. Perfeito. Quando você faz propósitos na sua mente, ele não sabe. Ele fica te estudando para descobrir o que é que você está orando, para descobrir sobre o que você está falando com Deus. E ele não gosta de que um filho de Deus, um crente fiel, dobre os seus joelhos e ore. Porque ele sabe que é ali que o crente está recebendo poder e vitória, né? É uma ressalva importante, porque às vezes as pessoas, muitos gostam de orar em voz alta apenas. Não, ore em voz mental, só na sua mente. Porque isso é importante, você fazer as suas estratégias com Deus, orar, né? Porque nós estamos falando de uma guerra. Ele é comandante de um exército do inimigo. Então, a gente tem que estar esperto, né? Se ele quer tomar o território mais precioso. É a mente humana, né? A mente humana, né? Exato. Eu acho que foi só uma ressalva, te cortei. Não, você pode continuar seu raciocínio aí. Mas assim, claro que o maior objetivo dele é fazer Deus sofrer. Nós aqui que somos pais, a gente sabe. Mexe comigo, mas não mexe com meu filho. Mexeu com o filho é guerra. Exato, a gente faz o que for para proteger o filho. E Jesus mostrou isso. Jesus estava ali naquele momento ali da Santa Ceia, né? Ele disse, olha, eu orei por vocês porque o diabo estava cirandando para pegar vocês. Então veja, Jesus com a perspectiva, ele sabia que ia morrer dali algumas horas, suou gotas de sangue ali no jardim, mas mesmo assim ele fez de tudo, ele orou para defender os seus, porque ele sabe que o grande objetivo do inimigo é atacá-lo por meio dos seus filhos. Por isso que ele sempre, a descrição aqui que faz no livro, né, e no capítulo de Apocalipse 12, essa perseguição constante até o fim para com esse povo de Deus. Agora, pastor, deixa eu só mencionar uma coisa que me chama a atenção, a preciosidade que é a profecia. Não é qualquer tipo de remanescente. Não é assim, um remanescente que aparece do nada e a gente identifica, não. O estudo aqui, anterior, mostra que esse período, o remanescente apareceria quando? Depois daquele grande período profético de 538 a 1798, aí então começaria o tempo do fim. Ali é que João coloca o quê? Aqui é o remanescente. Exato. Então tem um período profético específico onde apareceria esse povo. Exato. Esse período está no versículo 14, né, que é um tempo, dois tempos, tempos e metade de um tempo. Interessante que essa expressão ela vem do livro de Daniel. Na verdade, o pano de fundo aqui é o livro de Daniel. É o livro de Daniel, o pano de fundo. Essa expressão vem do livro de Daniel, tempos e metade de um tempo. E essa expressão, na verdade, ela se repete também no capítulo 3 do Apocalipse, que é a próxima lição, com uma outra expressão, seria 42 meses. Ou então com uma outra expressão, que é 1.260 dias, lembrando cada dia em profecia equivale a um ano. Claro. Então, na verdade, esses três períodos, 42 meses, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. E 1.260 dias, na verdade, corresponde ao mesmo período, que é 1.260 anos. Porque tempos, né? Tempos, metade de um tempo, se referem a 3 anos e meio, enfim. São sinônimos da linguagem profética, que na verdade está tratando de um período da Idade Média, 1.260 anos de perseguição, do ano 538 até o ano 1798. Sim. E justamente o remanescente surgiria depois, e a gente percebe isso, pastor Lanz, na sequência dos versos. Por exemplo, o período é indicado no versículo 14, só que é só no verso 17 que aparece o remanescente. Sim. Então, isso nos mostra que o remanescente surgiria após esse período histórico. Então, o remanescente da profecia, o povo de Deus nos últimos dias, surgiria no tempo do fim, após 1798. É o que o Apocalipse 12 nos mostra. Profeticamente seria o início do tempo do fim. O início do tempo do fim. 1798 para cá, Perfeito. Estamos vivendo num tempo do fim. Perfeito. A qualquer momento, Jesus pode voltar, por exemplo, porque vivemos já nesse tempo do fim. No tempo do fim. Tempo do fim. É o fim do tempo do fim. Nós já estamos no fim do tempo do fim, né? Exato. O tempo de prorrogação. Agora, o remanescente, então, tem esse significado. O restante, aqueles que sobraram, a última parte. Entendi. Isso é importante. O interessante, pastor, não sei se eu posso adiantar aqui. Por favor. O capítulo 12 do Apocalipse,
especificamente o versículo 17, que nem o pastor Marcelo falou, não nos deixa à toa assim para saber qual é o remanescente. Além de indicar o tempo, indica as características. Vamos fazer esse estudo aí do verso 17, que é importante, 17. Né? Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são estes? Aí são apontadas aqui duas características básicas. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a gente percebe que o povo de Deus, nos últimos dias, levantaria a bandeira da lei divina, guardaria os 10 mandamentos. É interessante, por que o povo de Deus levantaria a bandeira dos 10 mandamentos? Porque a gente percebe que a lei divina é a expressão do caráter de Deus. Então, aqueles que guardam a lei divina, na verdade, estão exaltando e expressando o caráter de Deus, que foi justamente o caráter de Deus o qual o inimigo se levantou no contexto do grande conflito, né? Justamente para atrapalhar o caráter de Deus. Exato. Então, nós encontramos um povo nos últimos dias que vai representar o caráter de Deus, amando a Deus e obedecendo à sua lei. Então, sendo fiéis à lei de Deus, aos mandamentos. Mandamentos divinos. Né? E aí também... a segunda característica. A segunda característica, né? Ao testemunho de Jesus. O que seria esse testemunho de Jesus, pastor Marcelo? Apocalipse também revela que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Né? É o dom de profetizar. Dom de profecia, isso. É interessante, o Velho Testamento é o seguinte, sem profecia o povo se corrompe. Eu preciso mencionar uma coisa aqui. Eu gosto tanto da profecia. Quando era menino, eu vi o meu pai lendo. Meu pai gostava muito de ler. Mas tinha um livro lá em casa, rapaz, que ele leu acho que umas 30, 40 vezes. Eu acho que vocês também já leram com certeza o livro O Grande Conflito. Eu falava assim, mas por que esse homem gosta tanto de ler esse livro em especial? Claro que a minha família tem uma marca com esse livro. Em 1912, passou um rapaz vendendo livros lá na fazenda do meu bisavô. Meu bisavô era um português que veio lá de Portugal, não sabia ler, não sabia escrever, mas ele comprou o livro porque gostou do rapaz. E depois alguém lá na fazenda disse assim, olha, seu João, por que o senhor comprou esse livro se o senhor não sabe ler? Aí disse, bom, eu não sei, mas alguém daqui de vocês sabe. Começaram a ler o livro e ali eles descobriram essas grandes verdades que nós estamos falando aqui. E toda a minha família mudou a perspectiva de vida por causa desse livro, o livro Grande Conflito. Então, isso trouxe luz para nós. Conta a história desse grande conflito entre o bem e o mal. Desde lá, profecias. Isso, desde lá da eternidade até chegar aos nossos dias. Então, eu vejo assim, a profecia, ela tem uma questão. Por exemplo, eu respeito aquelas pessoas que procuram entender a história do mundo por meio dos astros. Mas eu não acredito assim, porque não é o que a Bíblia diz. Eu também respeito as pessoas que elas olham para a história, entendendo a história pela luta de classes. Eu respeito. Mas não é essa maneira como eu interpreto. Por quê? Porque não é assim que a Bíblia mostra. Quem interpreta a história são os profetas. No Velho Testamento sempre foi assim. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Perfeitamente. sem revelar o seu segredo aos seus servos. Exato. Então veja, no Velho Testamento era assim, o professor aqui que é catedrático nisso, né? A história acontecia, aí vinha um profeta que pegava a história, todos os acontecimentos e ele escrevia, mas com o quê? Com a interpretação divina, dando o foco devido. Você encontra lá, né, 1 Crônica, 2 Crônica, por que nós fomos para o exílio? Aí o escritor bíblico diz, olha, nós fomos para o exílio por causa disso. O Evangelho de Mateus, por que Jerusalém foi destruída? Então, Mateus é escrito nessa perspectiva, por causa disso, olha, nós não aceitamos, nós não fomos lá quando ele nasceu, né? E assim por diante. Exato. Também é o profeta que diz para onde nós estamos indo. Exato. E mostra para nós, olha, nós estamos indo para isso. Você tem muitas pessoas com profecias por aí, ao redor do mundo, mas só o profeta para colocar o quê? O pingo no i. Exatamente. Olha, o que Deus pensa da história, o que Deus pensa do futuro, é isso aqui. Ele revelou ao profeta. Por isso que a gente tem a certeza da profecia. Por isso que a gente tem que ter essa visão. O remanescente é formado por essas duas características. Eles valorizam e guardam, observam os mandamentos da lei de Deus e têm o dom de profetizar, dom de profecia, porque isso é uma característica do povo do Senhor. As duas coisas, como que dois braços, né? Um referente à Bíblia, o outro referente ao dom de profecia. Eu tenho apenas 4 minutos para encerrar o programa, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, começar com o pastor Esinaldo, sobre qual é a estratégia de Satanás no tempo do fim. Certo. De 1798 para cá, né? Nós que vivemos hoje, no fim do tempo do fim,
antes da volta de Jesus, qual é a grande estratégia de Satanás, pastor Reginaldo? Pastor, o inimigo ele não mudou as suas armas, são as mesmas que ele usa há milênios. E a gente percebe no capítulo 12, em diante, capítulo 13, que uma das palavras que mais se repete no livro do Apocalipse é a palavra engano. Inclusive o próprio Jesus Cristo falou isso, que nos últimos dias surgirão falsos cristos, Mateus 24, profetas, né? Enganarão a muitos, etc. Então, o inimigo ele vai enganar. De que maneira ele vai enganar? Uma das maneiras que ele engana é fazendo uma contrafação, que é a imitação da verdade. Por isso que nós temos que nos atentar muito à Bíblia Sagrada. O próprio manual nos mostra maneiras pelas quais nós podemos nos precaver desses enganos. A Bíblia fala o sangue do Cordeiro, que não amar a própria vida, não amar o próprio eu, e sim submeter a nossa vontade ao controle de Deus, estudar as Escrituras, e isso me faz lembrar um outro texto que o manual nos cita também, Efésios capítulo 6, onde Paulo mostra a armadura do cristão. E dentro dessa armadura, Paulo fala sobre a oração. Precisamos orar, precisamos buscar mais a Deus. Na verdade, um homem só é grande quando ele está de joelhos diante de Deus. Então, na verdade, o inimigo ele vai usar o engano, a contrafação, e ao mesmo tempo o manual nos mostra que a Bíblia Sagrada como nos precaver desse engano. Estando em comunhão com Jesus Cristo e buscando a Deus e se lavando no sangue do Cordeiro. Legal. Sinais, milagres também fazem parte da estratégia do inimigo de Deus, pastor Marcelo? Paulo diz que se possível fora, enganaria até, Jesus falou, enganaria até os escolhidos, e Paulo menciona, se possível, se transformaria em anjo de luz. Eu digo assim, pastor, a confusão. Quanto mais confuso você estiver, mais assim você pode ser manipulado por quem quer que for, e de forma especial o inimigo da nossa vida, que é o diabo. Exato. Hoje nós vivemos num período da história que é um privilégio. Você nunca teve tanto acesso a conhecimento quanto você tem hoje. Você tem a internet, que o que você quiser pesquisar, o papai ou o doutor Google te dá. Exatamente. A opção de você, mas assim, nunca também houve tanta contrafação e nunca tanta mistura do certo e do errado. Verdade. Agora, Jesus falou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais na verdade na palavra estivermos, Exatamente. Na verdade, nós temos que nos concentrar no estudo da verdade. Nós não temos que gastar nosso tempo com erro, e sim investir o nosso tempo em consultar a verdade. Porque se nós estivermos solidificados na verdade, estaremos com certeza vacinados contra o erro. Exato. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. Que bom. Gente, nós tivemos um bom estudo da palavra hoje, não é? Entendendo ali Apocalipse capítulo 12, 13, entendendo que dos capítulos 12 a 14 temos uma mensagem especial, um intervalo de alerta para falarmos dessa estratégia do inimigo e como nós devemos viver. Na semana que vem, esses dois amigos retornam ao programa, teremos mais um programa com eles e espero que seja uma bênção, como foi também no programa de hoje. Muito obrigado, pastor Marcelo, pela sua participação, pastor Reginaldo também. Semana que vem estamos juntos mais uma vez para conversarmos com os nossos amigos que estão em casa. Obrigado pela sua audiência, que tudo aquilo que falamos possa ter feito bastante sentido na sua vida e que possamos permanecer fiéis a Deus, aos seus mandamentos e testemunharmos dele até que Jesus volte. Um forte abraço, até a semana que vem.